Então vamos lá. Como é que eu interpreto essa palavra? Ouço um novo canto. Quando ele diz aqui no texto, ouço, ele está dizendo quem está ouvindo? Nas entrelinhas, sim. Né? Nas entrelinhas ele está dizendo eu, é como se tivesse aqui, ó, eu ouço um novo canto que sai da boca de todas as raças. Tá? Então esse ouço, ele significa que eu estou ouvindo. Primeira pessoa do indicativo. Eu, do singular, tá? Eu. Aí ele fala, é como se tivesse aqui, ó, eu ouço um novo canto que sai da boca de todas as raças. Raças, o que vocês entendem por raças? Aí raças, nós sabemos que existe, ele está falando de cores, né? Cores de quê? De pele do ser humano, tá? Então essas raças, quais são elas? A branca, preta, parda, índio, que no caso é a indígena, ou amarela, né? São essas cores que tem nas nossas raças, né? Que são definidas como raças. Mas tem um outro conceito de raça que diz assim, ó, é um marcador social que delimita a hierarquia de pessoas brancas sobre as não brancas. O que esse conceito está dizendo para nós? Que as pessoas brancas são melhores do que as não brancas? Nas entrelinhas, sim, tá, gente? Foi formada uma hierarquia, né, lá no começo da nossa história, e eles colocaram essa hierarquia, né, de pessoas que delimita, né, a hierarquia de pessoas brancas sobre as não brancas. E quem são as não brancas? Né? É a preta, a parda, o índio e amarelo. Então é como se essas outras cores estivessem abaixo da cor branca, tá bom? Então essa raça aqui tá falando disso, tá? Com infinidade de ritmos. E o que é ritmos? Ritmos é movimento, né? Movimento de dança, né? Não é qualquer movimento, é um movimento que está alinhado com o tipo de música, né? Então esse ritmo ele vai se alinhar conforme a pessoa vai dançar conforme o ritmo dessa música. E aí vai depender também de que raça, de que cultura essa pessoa é, tá bom? Aí é que ele fala assim, ó, com infinidade de ritmos, canto que faz dançar todos os corpos. Faz dançar quem? Todas as pessoas, de formas e coloridos diferentes, né? Por quê? De formas e coloridos diferentes. Primeiro porque cada cultura tem a sua forma de se expressar, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Na África, né, os africanos, eles gostam muito do colorido. As roupas são muito coloridas, bem coloridas mesmo. E o índio também gosta muito do colorido, né? Um colorido só que a diferença é que o índio, ele gosta de colorir a pele, né? Ele gosta de se pintar, né? É a cultura deles, tá? Então, formas e coloridos diferentes. Isso vocês podem fazer um outro texto, tá? Com essas informações. Aí tá, canto que faz vibrar todas as almas. Vibrar, né? Canto que faz vibrar, ou seja, se movimentar, né? Se mexer, né? Todas as almas. Essas almas aqui, ele tá falando de quem? Quem são essas almas? Antigamente eu achava que almas, falava de alma, eu até ficava com medo e tal, achava que
Eram pessoas que já tinham morrido, né? E eu acredito que também tem algumas pessoas ainda que têm esse pensamento. As almas são as pessoas que estão vivas, tá bom? São almas viventes, tá? Então, todas as almas de crenças e idealismos desiguais. Aí vocês vão falar para mim o que são crenças? Crenças é tudo que você acredita, tá? Tudo que você acredita é chamado de crenças. Mas vamos dar um exemplo. Aqui no Brasil, a igreja, né, a crença que predomina mais é a católica, né? Mas sabemos que temos várias outras religiões que têm crenças diferentes, tá? Inclusive, o candomblé, que é uma crença de uma cultura diferente, né? Uma cultura aqui, ó, tá vendo? Diferente, que é dos africanos. Eles não é coisa do outro mundo. Pessoas que não entendem acham que é coisa que não é de Deus, né? Isso é coisa que não é do inimigo. Não é, tá, gente? Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua cultura e nós devemos respeitar todas elas, tá bom? Aí aqui ele fala de crenças, né? E idealismos desiguais. E o que vem a ser o idealismo? Esse texto, gente, ele é muito rico, ele é um texto riquíssimo, né? Porque você, em cada palavra aqui, ó, em cada verso, você descobre coisas da cultura, né? Então, o que vem a ser idealismo? Né? Vocês podem procurar no dicionário aí e também na internet, tá? Aí o idealismo, o que vem a ser? Aí fala assim, ó, qualquer teoria filosófica em que o mundo material, objetivo, exterior só pode ser compreendido plenamente a partir de sua verdade espiritual, mental ou subjetiva. Vocês estão vendo o que é o idealismo? Então, quando eu falo para vocês interpretar, porque tem uma riqueza, bastante riqueza, para vocês descobrirem um texto pequeno igual esse, tá? Aí tem um outro ponto que também fala, que conceitua, né, o termo aqui, ó, idealismo, que aí ele fala assim, ó, propensão a idealizar a realidade, ou deixar-se guiar mais por ideias do que por considerações práticas. Então, vocês viram aí? E por que desiguais? Porque cada um pensa de um jeito, pessoal. Cada um tem uma ideia diferente, tá? E aí ele vem falar dessas culturas, né, desiguais, que são muitas culturas, né? Aí aqui fala assim, ó, é o canto da liberdade, que está penetrando em todos os ouvidos, né? E esse texto é de Francisco Solano Trindade, tá? O Canto da Liberdade. É muito interessante, muito rico esse texto, né? Aí está penetrando. O que é penetrar? Penetrar é entrar. Ele está entrando em todos os ouvidos. E essa liberdade, ele está falando de quê? Que liberdade é essa? Liberdade de aprender a ler, escrever, liberdade de poder interpretar um texto, saber interpretar o que está lendo, liberdade de poder ir e vir, né? Essa liberdade de mesmo estar numa, vamos dizer assim, um caldeirão cultural, ele tem essa liberdade, né? Essa liberdade de falar a própria língua dele, tá? Então, a nossa cultura, pessoal, ela é formada, a nossa população, foram diversos os povos que compuseram nossa matriz. Indígenas de diversas etnias,
né, etnias, depois vocês, inclusive eu posso até acrescentar aqui, né, porque etnias são povos, né, povos de diversas etnias, que seria o quê? A etnia pode referir-se a um grupo de pessoas com especificidades culturais, sociais ou geográficas, tá? Então, ele foi formado, a nossa matriz, né? Foi formada por quais povos? Pelos indígenas, de diversas etnias, pelos portugueses, negros de várias regiões do continente africano, especialmente da Costa do Marfim e da Angola, espanhóis, judeus e alemães, tá? E italianos, árabes e japoneses. Então, o Brasil, ele é mundialmente conhecido pela mistura dessas diversas etnias, tá, pessoal? Então, a nossa cultura é uma cultura riquíssima. Por quê? Porque é formada por vários povos, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa aula de hoje. E eu espero que vocês continuem aí buscando informações, né? Buscando conhecimento. E eu estou aqui para ajudar no que for preciso, tá bom? Então, eu agradeço a todos, né, que estão aí empenhados aí estudando, e até a próxima aula. Um abraço a todos.